Amém. Gênesis, no capítulo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Até isso. Pode ser. Irmãos, quando eu olho para este verso bíblico tão simples e tão discutido, talvez você não saiba o quanto Gênesis 1:1 é discutido. O que eu vejo nisso aqui? Deus começa o seu livro demonstrando o seu maior poder. Você vai dizer assim: aonde, pastor? Cadê os enfermos sendo curados? Cadê os paralíticos andando? Cadê os coxos se levantando? Aí está o maior poder de Deus. Para mim está aqui o maior poder de Deus demonstrado na sua palavra. Porque diz: no princípio criou. Então, o que é o que foi criado? Aquilo que passou a ser visível. O que foi criado e passou a ser visível, ele teve origem aonde? No incriado, no invisível. Isso aqui é muito poder. Nós, seres humanos, nós pegamos uma matéria-prima e a transformamos em alguma coisa. Amém? Tá aí, o computador é algo fenomenal, mas foi necessário uma matéria-prima para transformar aquilo ali. Deus não. Ele estava num princípio vazio, sem nada para trabalhar. Ele criou pela sua soberania. Ele disse: haja, e houve. Quem pode fazer isso? Nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem o diabo. Ninguém pode fazer isso. Então Deus já começa a Bíblia demonstrando: olha quem está se apresentando para você. O único que tem o poder de criar. Ninguém mais tem este poder. Ninguém cria nada. Do invisível? Não. Porém, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança. Também criamos coisas, mas não como Deus cria. Amém? Deus cria do nada. Nós precisamos de outras coisas para transformarmos. Amém? Somos imagem e semelhança de Deus. Temos raciocínio, pensamos, maquinamos, mas como Deus não. Nós até chegamos à conclusão de algumas coisas depois de pensar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Outros que são mais espertos pensam um mês inteiro. Chegamos a algumas conclusões. Deus, porém, chega a conclusões sem pensar em absolutamente nada. E a conclusão que ele chega é certa. Aqui está a soberania de Deus. No princípio criou Deus os céus no plural. Amém? Olha o quanto Deus é soberano. Quantos céus você conhece? Nenhum. O que você conhece é de olhar para cima. Amém? É isso que você conhece. Só isso. Mais nada. Você conhece um céu de olhar para cima. E esse primeiro céu que você diz conhecer, não é tudo. Porque a Bíblia diz que Deus criou os céus. Tem mais coisa lá para cima, irmão, que nem os astronautas conseguiram desvendar. Os astronautas e os meios mais poderosos que os homens criaram nunca saíram do primeiro céu. Olha o quanto Deus é soberano. Você já ouviu falar em galáxias? Milhares e milhares de galáxias. Isto é o primeiro céu. Quando você ouve falar em Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Sistema Solar, isso aí é um pouquinho do primeiro céu. E Deus está dizendo: eu criei os céus. Aí Paulo diz assim: conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao...
Entendeu aí? Paulo diz que o homem foi arrebatado ao terceiro céu. E nós, meu irmão, lembra de Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Irmão, clama. E eu te digo mais, por mais que você clame, é capaz de você não dominar nem o conhecimento do primeiro céu. Agora imagina o quanto Deus é soberano. A teologia tenta definir Deus e dá lá a sua definição. Diz que Deus é espírito incriado, infinitamente perfeito. O que é alguém incriado? Ninguém o criou. Como? Ele se autocriou? Eu não sei. Eu sei que ele é uma realidade. Amém? Isso nós não podemos negar. Mas qual a origem de Deus? Isso também não podemos negar, que nunca saberemos. Amém? Deus é tremendo demais, Ele é muito soberano para que o homem consiga detectar a origem de Deus. Se os homens estão por aí se perguntando a sua própria origem, que dirá a origem de Deus? Então, no princípio, no nada, Ele criou os céus e criou a terra. Mas como era essa terra? Ou é sem forma e vazia? Não, não é possível. Então Deus criou uma coisa disforme, uma coisa caótica? Não, nós sabemos que não, né? Nós sabemos que esta terra que agora está falando, há uma questão do versículo 1 para o 2 e algumas versões mais bem acuradas dizem que, ora, a terra tornou-se sem forma e vazia, e nós acreditamos que esse tornar-se sem forma e vazia foi devido à rebelião de Lúcifer, que caiu sobre o planeta Terra, causando um cataclisma em todo o universo. Essa guerra está lá detalhada em Apocalipse. Essa guerra tremenda que houve quando Lúcifer foi expulso do céu, causou um cataclisma e a terra tornou-se sem forma e vazia. Não que Deus a tivesse criado sem forma e vazia, por que não? Por que não? Com toda certeza, Deus é o quê? Onisciente. Alguém que é onisciente, quando determina criar algo, ele dá o produto final. Ele não cria algo como os homens, diz, isso não ficou bom, tem que dar um retoque na esquerda, um retoque na direita. Isso é para nós, que não sabemos o produto final da nossa ação. Mas Deus, que é onisciente, pelo poder da sua palavra, Ele diz, haja, e vai haver exatamente aquilo que Ele quer que haja. Você conhece alguém com tanto poder assim? Você conhece alguém tão soberano assim? De quem estamos falando? Que Deus é esse, hein? É o Deus do cristianismo, é o Deus desta igreja, é o Deus da sua vida. E a Escritura diz que Ele dá o fôlego da vida e Ele tira o fôlego da vida. Me deixe perguntar, você tem medo de quê? Se você tem medo de qualquer coisa, você ainda não conhece esse pouquinho de Deus como deveria conhecer. Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem passado, nem presente, nem porvir, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Profundidade que aquele homem alcançou. Soberania de Deus é tremenda. Sim, disse Jesus, as minhas ovelhas eu as tenho aonde? Na palma da minha... Quantas ovelhas Jesus tem espalhadas por esse mundo? E Ele falou que cabe tudo aonde? Na palma da minha mão, e ninguém as pode arrebatar. Isto é que é soberania. Isto que é poder. Entende, irmão? Quando alguém disser que vai te matar, te fazer o mal, ria dele, zombe dele. Que nem aquele homem, lembra aquele homem que cercou os muros de Judá, Jerusalém, e afrontou o povo, e disse um monte de besteira. Aí foram consultar qual profeta? Isaías.
Aí Isaías mandou um recado para o mensageiro do rei: olha, a filha de Sião, a filha de Jerusalém, zomba de Senaqueribe e maneia a cabeça por detrás dele. Vai lá e diz para o rei o seguinte: esse valentão aí não vai lançar uma flecha na cidade. Eu não vou deixar ele lançar uma flecha, nem de brincadeira alguém vai tacar uma pedra nos muros de Jerusalém. Quantos tinham lá fora? 185 mil soldados. Naquela noite Deus mandou quem para guerrear? Um anjo, e um anjo com a espada fez cair 185 mil homens. Eu estou dizendo de um anjo, não foi nem Deus que se mexeu. Eu estou falando de um anjo, de uma criatura que Deus criou lá, num dia, lá no sexto, sétimo dia, não sei, quando ele encerrou os seus exércitos celestiais. Ele não disse: olha, eu quero uma legião de anjos para descer na terra. Ele pegou um. Ele nem foi. Ele mandou um. Você tem ideia do poder de Deus? Você tem ideia da soberania de Deus? Quando alguém me faz ameaça, como hoje, inclusive, no nosso trabalho, eu recebi algumas, meu irmão, eu só sorrio. Se o diabo disser que vem contra mim, eu digo para ele não vir sozinho. Se os homens disserem que vem contra mim, eu estou rindo deles, eu estou zombando deles. Eu não tenho medo de nada. Sabe o que é nada, irmão? É nada. Eu me considero intocável. E você, como você se considera? Samuel Doctorium, que é um homem que tem um ministério entre os muçulmanos, faz um arraso lá, muçulmano se converte quando o homem prega. Mandaram 2 homens armados com um revólver lá onde ele estava na igreja, e os homens chegaram, entraram e ficaram na porta, assim, pertinho, colado na parede do fundo, prontos para, na primeira oportunidade, sacar do revólver e acabar com ele. O homem está pregando. Quando ele disse assim: quem quer aceitar Jesus? Teve 2 lá na frente para aceitar Jesus, puxando as armas e colocando no altar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Operando ele, quem impedirá? Ele é soberano. Ele mandou um profeta desconhecido lá em Judá profetizar contra o altar. E o homem profetizou duras palavras contra o rei, contra a casa de Judá. E o rei disse: pega esse homem. Quando o rei disse: pega esse homem, o braço dele secou e nem podia voltar para o lugar. Mas o homem de Deus orou e o braço voltou, para que saibam que só o Senhor é Deus. Irmão, pega o teu medo hoje, pisa em cima dele, joga na lata do lixo, está atrapalhando o teu crescimento. Cada vez que você diz: não é bem assim, não é bem assim na tua vida, mas é na dos outros. Deus não conta com covarde, não. Ele já começa a Bíblia dizendo: eu sou o Criador. Chega ao ponto de a Escritura de Deus dizer assim: eu formo as trevas, eu crio a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. É muita soberania. A igreja, eu sempre digo, a igreja não dominou o mundo porque não quis, porque Deus, para isso, a igreja sempre teve. E quanto a isso, abro um parêntese aqui, tem lideranças que naquele grande dia do juízo, eu não quero nem sonhar estar na pele deles. Fecha parênteses. E a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É símbolo de quê? O Espírito de Deus somente se move sobre a palavra. Amém? Por isso que em João capítulo 3, o Senhor Jesus diz para quem? Nicodemos: é necessário nascer da água, que é a e do Espírito. Amém? A água é a palavra. E o Espírito Santo somente faz a sua obra sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a
verdade. O Espírito Santo não trabalha sobre mentira, ele só trabalha sobre verdade. A soberania de Deus é sobre a sua própria verdade e nunca sobre os conceitos que os homens têm. Aqui na Escritura, nós vamos achar tantas coisas que demonstram a soberania de Deus. Quando Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muitos poderiam, ainda mais naquela época, ficarem temerosos, né? Mas ele disse o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Aí os discípulos que conheciam bem Jesus falaram: já que o Senhor está com a gente, foram que foram. E hoje, onde está Jesus? Você pode receber a mesma palavra? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Você pode ir adiante e não temer a nada? Irmão, se você conhece a palavra e é ousado nela, Deus trabalha poderosamente na sua vida. Se você tem a palavra, mas não tem confiança de que ela vai funcionar na hora que você precisar, você não tem Deus. Deus é soberano e este conceito você tem que sair com ele hoje na sua mente. Lembra da fornalha? Que lição Deus estaria querendo deixar com a gente sobre a fornalha daqueles 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, tão conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego? Você conhece um Deus semelhante a esse? Que pode colocar 3 pessoas para passearem dentro de uma fornalha? Isso é soberania demais. O fogo é quente, o fogo destrói, mas se Deus quiser que ele mude o seu caráter, Deus faz isso. Só o nosso Deus pode fazer isso. O nosso Deus pode parar uma bala no ar, fazê-la perder a força e cair diante dos teus pés. O nosso Deus pode, como nós até cantamos, parar um trovão, um raio no meio do caminho. Isso é soberania demais, isso é poder demais. Isso é muito poder para que o crente fique escondido debaixo da cama. O nosso Deus que esfriou aquelas chamas, o que ele não pode fazer? A Bíblia diz que para Deus não há impossível. Então significa que ele pode tudo o que você imaginar e o que você não imaginar, porque a Escritura diz que ele opera além do que pedimos ou... Lembra da cova dos leões? Que Deus tremendo. E te digo mais, aqueles leões estavam com fome há muitos dias, mas não atacou Daniel. Aliás, que Eusébio de Cesareia, no seu livro História da Igreja, ele conta alguns martírios. Conta que homens foram jogados nas arenas para serem devorados por ursos e por leões, mas que ao invés dos animais selvagens e famintos ir contra os santos de Jesus Cristo, eles se tentavam ir contra a multidão que os atiçavam, enquanto que os crentes ficavam no meio da arena, e eles rodeavam, chegavam perto, mas não faziam nenhum mal aos crentes ali para serem martirizados. E os reis arrancavam aqueles animais de lá, puxavam pelas correntes, soltavam de novo, e fazia isso 1, 2, 3, 4 vezes. Quando via que os animais não iam mesmo devorar os crentes, eles resolviam tirar os crentes de lá e matá-los à espada, decapitado. Deus é tremendo. Sabe por que isso? Por que Deus não livrou? Alguns Deus livrou, outros não quis livrar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda mais, mas quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Então, querido,
Isso é que é Deus. Ele mostra pela história o quanto ele é soberano. Você lembra de Pedro naquela prisão? O que Deus estaria querendo dizer com isso? Você lembra de Mateus 6,33? O que diz lá? Buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Em João 11,40 o Senhor diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Você crê nessas coisas que nós estamos mencionando? Quem crê, aposta a vida. Davi creu ou não creu? Quando o gigante filisteu de 3 metros saiu para guerrear, o que ele disse? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou contra ele, o Senhor me dá ele nas mãos. O exército do rei Saul falou: que isso? O que esse jovem está fazendo? Vamos levar ele lá no rei. Que palavras, que ousadia, que valentia é essa? E Saul olhou e falou: não, tu não pode lutar contra ele. Eu posso. Já derrotei um leão e um urso, e quem me livrou foi o Deus dos exércitos de Israel. Posso sim. Você vai ver, eu derroto ele, eu corto a cabeça dele, e o Senhor vai mostrar que há Deus em Israel. Não, não é possível. É possível, deixa eu ir. Então vai e o Senhor seja contigo. Foi ou não foi? Deus só trabalha com valente. Amém? E hoje todo mundo sabe que há Deus em Israel. Não está se manifestando porque eles, ao invés de serem como Davi, foram como Saul. Então estão pagando por isso. Já que Deus é tão soberano, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você vai viver de quê? Se você vai sair pelo mundo para pregar o evangelho, você vai viver de quê? Qual vai ser o seu sustento? Eu te garanto, se tu creres, verás a glória de Deus. O teu sustento virá pela soberania de Deus. Meu irmão, você sabe um dos episódios da provisão de Deus que eu considero mais tremendo? O maná. O povo não tinha como trabalhar, ia produzir o quê naquele deserto? Eles tinham ouro e tinham prata. Ia comprar o quê naquele deserto? O que ia comprar? Ia trocar por quê? O povo tinha até um gadozinho lá, outro gadozinho aqui, mas Deus não usou, Deus usou a sua soberania. Falou para Moisés: Moisés, diz o povo que amanhã eles vão comer do melhor. É do melhor que eles vão comer. Eles estão reclamando de fome. Eu tenho algo para eles que eles nunca provaram, nem nenhuma nação provou. Só o meu povo vai provar do que eu tenho guardado nos céus. E o povo, Moisés disse assim: olha, amanhã vós comereis. Comer? Da onde? Da onde vai vir essa comida? De onde que vai vir essa comida? Amanhã, quando vocês saírem da tenda, vocês vão ver. Quando eles saíram no dia seguinte, lá estavam as campinas todas cheias, recheadas do maná. Algo de uma propriedade alimentar incrível. Coisas cheias de proteínas e etc, etc. Quem mais provou do maná? Mas a igreja até hoje prova dele. A igreja até hoje desfruta da soberania de Deus. Quando seus recursos estão a zero, Deus suscita de qualquer canto o recurso para a sua mesa, porque está escrito, e Ele é soberano para cumprir o que diz. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ah, mas pastor, eu estou mendigando o pão, então não está sendo justo. Porque Deus não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Ele prova os que Ele ama, mas Ele supre com poder e glória. Podemos ser ousados, irmãos, se estamos baseados, fundamentados na palavra. Que venha o diabo, que venha os traficantes, que venha a polícia, que venha o governo. Eu sei que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso.
se nós estamos fundamentados na palavra, se temos um propósito de glorificar a Deus, vamos marchar como Deus mandou Israel marchar. Moisés se desesperou por um momento de fraqueza. Senhor, aí vem os egípcios, à nossa frente, montanha e mar, fazer o quê? Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Começa a marchar, meu irmão. Começa a marchar. Deus não opera sobre a vida dos que se acomodam, dos que se prostram, se frustram. Deus só opera na vida dos que lutam, que se levantam e marcham. Ele só trabalha com valentes. Lá está o mar à frente, então vamos em direção ao mar, que ele vai se abrir. Que soberania! Até hoje os cientistas estão tentando um argumento para dizer, não, aquilo ali foi um fenômeno na natureza. Que seja um fenômeno da natureza. Que cada vez que eu precisar de um milagre, que haja um fenômeno da natureza bem na hora que eu precisar. Mas vem a arqueologia e mostra carruagens e armaduras dos egípcios, tudo sepultado debaixo do mar. Porque Deus é soberano. E tem mais, a soberania, o amor de Deus é empreendido pela sua vida. Por quê? Porque Deus te ama. Irmãos, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Você sabe que Deus te ama? A mensagem da cruz não é o bastante para que você saiba que Deus te ama? Se Ele te ama, olha de onde Ele te tirou com a soberania dEle. Dos bonecos de gesso da Igreja Católica, te tirou de bater cabeça para os demônios no espiritismo, te tirou das correntes da idolatria da Igreja Universal, Ele te tirou da maldição da Igreja da Graça, te tirou da podridão e do engano das falsas profecias da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Não tirou? Te tirou do Testemunha de Jeová, do Seixunoê, do Adventismo do sétimo dia, do budismo. Isso foi soberania de Deus na tua vida, para te mostrar o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer você na obra dEle e no reino dEle. Sabe por quê? Porque de onde você saiu, olha para trás e vê quantos ainda estão lá. Considera o amor e a misericórdia de Deus pela tua vida, o quanto Ele empreendeu a respeito da sua vida. Olha para trás, eu faço isso todo dia e vejo que dos laços da lama que Deus me libertou, milhares ainda estão lá. A Escritura diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor nosso Deus. Soberania de Deus na sua vida. Ele te libertou, colocou você no reino dele, como a Escritura diz, ele nos transportou para o seio do Filho do seu amor. Você tem um propósito de servir a Deus? Comece a servir então. Você tem um propósito de glorificar a Deus? Comece a glorificar então. A base é muito simples, é examinar a Escritura, é guardar os mandamentos, é buscar a direção do Todo-Poderoso. Para concluirmos, a soberania de Deus está demonstrada na própria edificação da igreja. Jesus falou para Pedro, eu te digo, tu és Pedro, sobre a sua declaração, esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E se você conhece Bíblia, você sabe que muitos lugares que outrora eram igreja, as portas do inferno já prevaleceram contra eles. E eles ainda têm fachada de igreja, mas lá dentro quem prega é Satanás. Na boca de homens
engravatados de terno, gravata, de Bíblia na mão e com título de pastor. O diabo está pregando abundantemente por aí, inclusive hoje no Maracanã. Satanás está lá desfilando, que é uma maravilha. Então, querido, a soberania de Deus está demonstrada no fundar a sua igreja e ela permanecer firme. E o que é a igreja? Aqueles que realmente têm os meus mandamentos e os guardam. Este é que é a igreja de Jesus Cristo. O mundo jaz, Jesus Cristo veio e fundou a sua igreja. E hoje nós somos igreja de Jesus Cristo, atravessando os tempos, atravessando as gerações. A palavra, o evangelho chegou até nós. Por quê? Porque ele é soberano. Operando ele, quem impedirá? A porta que ele abre, ninguém fechará. E ele diz: eu te dou as chaves do reino. O que tu ligares na terra está ligado no céu. Eu sou soberano, eu opero mesmo. Querido, agora, nesta hora, sonde a sua mente, sonde os seus sentimentos, o seu coração. Veja o que te aflige. Veja do que você tem medo. Amanhã, ai meu Deus, o meu emprego é tão inseguro. E o teu Deus também é inseguro? Ah Deus, o que vai ser da vida do meu filho? Apresenta Deus para ele. Não existe melhor guia do que Deus, porque ele conhece o que vem depois de cada esquina. Ele conhece o que vem depois de cada lombada. Ele sabe onde estão os abismos da vida. A Bíblia diz que instrui a criança no caminho que deve andar. Qual é o caminho que devemos andar? Primeiramente é o caminho de Deus. Não inverta os valores. Esse Deus que é soberano, ele é que dá os recursos para fazer as faculdades, aprender as coisas desta vida, mas se nós deixarmos de considerá-lo soberano acima de todas as coisas, como a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, se nós deixarmos de considerá-lo assim, lugar especial, único, tudo demais, meu irmão, é lixo, é esterco, pois Paulo bem disse: eu que tinha todas as coisas, troquei pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo e considero todas essas coisas como esterco e troco pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Então nós encerramos por aqui, lembrando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Como ele criou? Haja. Sua vida está em trevas? Tem problemas, turbulências? Confia na soberania dele. Ele vai dizer: haja luz. Tem dúvidas? Tem problemas, turbulências? Ele vai dizer: haja. Está faltando paz? Ele vai dizer: haja paz. Enfermidades, problemas? Ele diz: haja cura. Ele é soberano. Mas, porém, a Escritura diz: se tu creres. Quem crê, meu irmão, aposta a vida. Quem crê, aposta a vida. Quem não chegou ao ponto de apostar a vida, ainda não crê suficientemente para que possa ver a glória de Deus. Ficamos por aqui, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.